Oi, vou falar um pouquinho sobre o olhar do observador e o colapso da função de onda, né? Que eu falei um pouquinho no vídeo passado, que isso é bem física quântica e isso é bem a realidade. É exatamente como as coisas acontecem. E que a maioria das pessoas acha muito difícil de entender, mas na verdade é muito fácil. Então, eu vou primeiro falar do o que é quântico, né? Essa palavra vem da onde? Essa palavra vem de quantum, que foi descoberto que para o átomo fica girando em volta do elétron. Né? Então, foi descoberto que para o átomo saltar de camada, ele precisava de uma determinada quantidade de energia. E essa quantidade de energia, eles descobriram que ela é transmitida em pacotinhos. Depois que tem energia, que ela vira um pacotinho, ela é transferida. Aí depois, mais um pacotinho, ela é transferida. Então, esse pacotinho de energia recebeu um nome de quantum. Aí o que acontece? Cada elétron, para ele saltar de camada, ele precisa de uma determinada quantidade de energia. E que é justamente o que acontece também para uma realidade acontecer. É exatamente isso. Uma coisa, uma onda, né? É tudo um grande. São ondas vibracionais, tudo são ondas vibracionais antes de ser realidade. Então, no mundo que a gente está vivendo, a gente tem várias coisas em ondas, né? Tem coisas que são sempre ondas, né? Como os pensamentos, sentimentos, Wi-Fi, onda de rádio, isso são ondas. E todo o resto que é físico, antes de ser físico, foi onda. Todas essas partículas que hoje a gente enxerga, que são visíveis aos nossos olhos, tudo que é físico é partícula. Mas antes de ser partícula, era uma onda. Né? E essa onda virou partícula porque ela recebeu a quantidade necessária de energia que ela precisava para virar partícula. Aí numa experiência que fizeram bem no início da física quântica, eles conseguiram demonstrar, eles colocavam o átomo em determinada situação, e o átomo não, os elétrons. Eles colocavam o elétron em determinada situação e com a mesma experiência. Olha, com a mesma experiência, quando eles não estavam observando, o elétron se comportava de uma determinada maneira. E quando eles estavam observando, o elétron se comportava de outra maneira. E aí eles começaram a entender que o olhar do observador influencia no comportamento do elétron. E às vezes, claro, tem várias experiências, tal, é que eu não vou entrar aqui numa questão bem física, até porque eu tenho que transformar a minha monografia em PDF, né, que eu tenho uma monografia que fala bastante de física quântica, dos conceitos, que aí quem tiver interesse pode ler, mas que não é necessário também ter um conhecimento muito científico para usar isso no dia a dia. Mas o que acontece? Que é justamente esse olhar do observador que na vida real as pessoas não conseguem. As pessoas, muita gente que conhece física quântica, e até eu durante muito tempo, eu não conseguia, eu entendia, mas eu não conseguia trazer isso para resolver as minhas questões. Então o que acontece? Se o olhar do observador influencia no comportamento do átomo, e o olhar, no caso, é tudo que a gente concebe
como real, o que acontece? Se eu tô numa situação e eu tô olhando para aquilo, eu tô determinando a existência da situação. Eu tô botando energia e garantindo que aquela situação, garantindo a continuidade da situação. É exatamente isso. E foi isso que eu usei para mudar a situação que eu estava vivendo. Porque aí, voltando a falar dos pacotinhos de onda, o que acontece? Vamos supor que eu estou numa situação negativa e eu quero transformar essa situação em positiva, né? Mas eu sei o resultado que eu quero ter. Eu sei que tipo de situação eu quero viver, que não é essa que eu estou vivendo. Então, só que essa situação negativa que está acontecendo, ela só está acontecendo porque ela teve energia necessária para virar realidade. Porque antes dessa situação estar acontecendo, ela era onda. Ela era uma possibilidade dentre infinitas. Né? Só que, e se essa situação está acontecendo comigo, independente se envolve mais uma, duas, enfim, independente do que envolva, pode ser comigo e meu dinheiro, pode ser comigo e o trabalho, pode ser comigo e outra pessoa, pode ser comigo e o mundo inteiro. O fato é que se uma situação está acontecendo, ela recebeu energia suficiente para ela estar acontecendo. Então, isso é muito importante da gente saber. Se eu estou vivendo uma situação ruim, e aí eu vou dizer no meu caso, por exemplo, que eu estava vivendo com uma pessoa com um transtorno mental, para aquela situação estar acontecendo, já ela recebeu energia suficiente para ela acontecer, e essa energia que ela recebeu, como ela vem de um lugar que é invisível, que é inconsciente, ela continua recebendo aquela energia sem querer. E só que aí o que piora depois que vira realidade? Porque depois que vira realidade e é ruim, a gente passa a responder à realidade. Ou seja, não só agora existe a parte inconsciente, invisível, energética que alimentou aquilo ali durante anos e anos até que co-criou uma realidade, aquilo ainda continua, mas agora eu ainda tenho a minha resposta em relação à situação negativa. Ou seja, eu estou reafirmando aquilo com os sentimentos que aquilo me traz e eu sinto, com todos os sentimentos ruins que são ondas, então eu estou colocando mais onda, mais energia naquela situação negativa, com os meus pensamentos, né? Se aquilo está acontecendo na minha vida e eu estou pensando, eu estou colocando mais energia negativa, mais energia naquilo, e eu também reforço a situação com as minhas atitudes, né? Toda vez que eu reajo a uma situação, eu tô fortalecendo a realidade, né? É exatamente isso. E ainda, se tudo que toda a informação que sai de mim em termos de sentimento e pensamento, que é uma vibração, aquilo eu vou co-criar mais aquilo e aquilo vai voltar para mim. Então, tudo que eu estou sentindo já está acontecendo. Aquele problema, por si só, ele já tende a se continuar. Porque se eu não investigar qual é a minha influência invisível, inconsciente naquilo, se eu não descobrir essa influência e não mudar, aquilo vai continuar mantendo a situação. Mas a partir do momento que eu ainda passo a pensar naquilo, a sentir e a agir em relação àquilo, eu estou dando mais garantia que aquilo vai continuar.
Tudo que a gente emana, tudo que eu estou emanando, eu recebo mais daquilo, né? Que dizem que é o universo, né? Por exemplo, que tudo que eu tenho como verdade, tudo que está na minha consciência como verdade, tudo que eu sinto, o universo me dá mais daquilo. Mas por que o universo me dá mais daquilo? Não é que o universo vai, tu quer mais. Não, por que o universo devolve? Né? Por quê? Porque o universo é um grande campo eletromagnético. E o nosso campo é eletromagnético. Então o tempo todo a gente está atraindo. Então é isso. Está acontecendo um problema na minha vida? Primeira coisa que eu tenho que saber, já houve energia suficiente para aquilo acontecer. Aquilo não acontece do nada. E a partir do momento que eu passo a responder e tentar resolver nessa esfera física, eu não vou ter resultado. A tendência é que eu piore, piore, piore. E aí, falando dessa quantidade de energia necessária para que as coisas aconteçam, isso é o que chamam de colapso da função de onda. Porque para uma onda se tornar partícula, ela precisa dessa quantidade de energia, né, de vários pacotinhos de quântons. Então, que é o que os padrões negativos, as coisas que a gente tem internas que são invisíveis, é isso que eles fazem. Eles não param de vibrar nunca. Então, apesar de estar lá dentro, de ser invisível, é todo sempre mandando energia, mandando energia. Então, vamos supor que passa 5 anos ali, aí formou um pacotinho de energia. Mais 5, mais outro pacotinho de energia. Mais 5, mais outro pacotinho de energia. Bom, em 20 anos, 30, tem os pacotinhos de energia necessários para que a onda vire partícula e ela vai virar, entendeu? Ela já tem energia necessária para aquilo. E aí, sabendo, e isso é físico, isso é completamente físico, sabendo disso, quando a gente está com um problema, o que a gente tem que fazer? A gente precisa primeiro saber que já tem energia negativa, né? Se é um problema, é uma energia negativa. Que a gente já tem energia negativa, que aquilo ali já recebeu energia suficiente negativa e que quanto mais energia negativa a gente colocar, mais o negócio vai piorar. Então, foi aí, é isso que exatamente isso explica o porquê que o que eu fiz dá certo. Porque a visualização está acontecendo uma situação negativa. Primeiro, só no momento que eu me policio de não ficar pensando naquilo, de não ficar olhando para aquilo e de não reagir, eu já estou deixando de colocar mais energia negativa. No mesmo momento que eu passo a visualizar a situação resolvida, que eu passo a visualizar a solução, eu começo a competir com essa energia negativa, né? Só que claro que se uma situação já é real, óbvio que eu vou ter que pensar e visualizar e botar energia positiva até que tenha a energia necessária para eu colapsar a função de onda que eu estou querendo, que é a da solução. Só que o bom é que a energia positiva, a vibração, a onda vibracional dos sentimentos bons, ela é a frequência mais alta e ela é mais poderosa. Então, por isso que o bem tende a vencer o mal. Porque a gente precisa de menos bem para vencer o mal do que mal para vencer o bem, entendeu? Porque o bem, ele é muito mais poderoso, as ondas vibracionais dos sentimentos positivos, elas são muito mais poderosas. Então, claro que eu vou ter que ali ficar visualizando todo dia um pouquinho, mas eu não vou precisar passar o tempo que foi necessário para ter energia negativa suficiente para o problema acontecer, eu não vou precisar ficar esse mesmo tempo visualizando a solução. Muito antes desse tempo, de eu atingir esse tempo, eu já vou ter a solução que eu quero.
Então isso, só a visualização da solução já começa, além de não botar, não reagir, é não botar mais energia negativa, que já é bom, porque o negócio já está ali acontecendo, então já tem energia suficiente, e eu começo a colocar energia pro positivo, pro contrário àquilo. Então isso por si só já tem um efeito na realidade e não vai ser do dia para a noite, claro que não vai ser do dia para a noite. E outra coisa que acontece é que cada dia, vamos supor que hoje eu comecei a visualizar uma solução que eu quero, mas eu sei que isso não é real, eu sei que eu estou no meio do problema, então a minha mente, ela sabe que aquilo é mentira. Mas eu vou tentar visualizar, eu vou tentar sentir o sentimento, não vai rolar, mas não tem problema. Não precisa fazer certo. Isso também é bem bacana. Não precisa fazer certo, precisa fazer todos os dias. É exatamente isso. Por quê? Eu faço hoje e para mim não tem nada a ver aquilo que eu estou pensando. Eu sei que não tem nada a ver, que não está acontecendo, eu sei que eu estou muito longe daquilo, mas não importa, eu vou fazer. E daí no outro dia eu vou fazer de novo. E no outro dia eu vou fazer de novo. E é totalmente impossível de eu acreditar naquela solução. É totalmente impossível de eu acreditar que aquele problema gigante pode se resolver. Eu não vejo como, eu não vejo possibilidade daquilo se resolver. Então eu não acredito, mas não tem problema, é só imaginar. Imagina a solução, não precisa pensar em como vai acontecer. É só tentar sentir o sentimento da solução. E aí vai sentindo, vai sentindo. O que vai acontecendo é que aquela informação, ela vai se tornando familiar. A gente vai se acostumando com aquela ideia. Do mesmo jeito que a gente se acostuma com o problema, né, que eu falei no outro vídeo, que a gente acaba se acostumando com as coisas e que é um problema se acostumar com a coisa ruim, é um problemão, porque aí mesmo é que o negócio fica. Mas aí essa informação positiva, a gente começa a se acostumar com aquilo. E aí aquilo já a gente começa a receber melhor quando vai visualizar. Já não tem mais uma alertazinha dentro da gente dizendo que não, que aquilo é mentira, que é impossível. E quanto mais, e vai fazendo todo dia um pouquinho, todo dia, e aquilo vai ficando mais real, mais real, mais real. E quando vai ficando mais real, vai ficando mais fácil da gente sentir o sentimento contrário ao problema. E quanto mais, e aí, por exemplo, se eu tô já há 20 dias, há 30 dias visualizando uma solução, depois desse tempo, a quantidade, a intensidade do sentimento que eu consigo sentir, ele é muito maior do que o primeiro dia e o segundo dia de visualização. Então, quanto mais eu faço, mais eficiência aquilo tem. Mesmo que seja os mesmos 15 minutos, por exemplo, se depois de um mês, os meus 15 minutos de visualização, eles vão ter muito mais força de cocriação do que os 15 minutos do primeiro dia. E isso é uma bola de neve, é uma bola de neve. E aí, depois que acontece, é mais fácil ainda, né? Porque daí acontece o que está acontecendo comigo, que agora eu não preciso mais imaginar. Agora eu só respondo à realidade, porque agora a realidade tá boa, né? Então, o sentimento que eu sinto hoje, ele é 100% real. Ele é real. E agora, e se eu conseguir mudar uma realidade negativa, fazendo força para sentir um determinado sentimento, se agora que o meu sentimento é real, não tem como. As coisas não. O lance é o seguinte, é isso, o negócio começa a melhorar, melhorar e não para nunca mais. Nunca mais. E isso que eu ainda estou sob o efeito das coisas que eu fiz no passado, da energia positiva que eu venho emanando já, né? Se eu parasse hoje de sentir qualquer coisa, eu ainda continuaria colhendo os frutos das minhas visualizações positivas, dos sentimentos positivos. Então, o bom de começar a fazer isso é que as coisas até podem demorar um pouquinho para começar a melhorar, e depois que elas vão começar a melhorar, ainda vai ter umas coisinhas ruins. Mas a certeza que a gente tem é que cada dia vai ser melhor que o anterior. A vida vai ficar um pouquinho mais fácil a cada dia. E isso é maravilhoso. E isso é físico também. Não tem como. Não tem como. Agora, se hoje, se você está sentindo sentimento negativo,
Saiba que esse sentimento negativo que você está emanando é essa consequência que você vai colher no dia de amanhã, na semana que vem. Não adianta dizer, eu não mereço isso, eu sou boazinha, não sei o que, eu sou bonzinho, eu só faço bem. Não adianta só fazer o bem e sentir sentimento ruim, porque esses sentimentos eles vão te trazer mais daquilo. E aí isso, só visualizar e tentar sentir o sentimento da solução já funciona. O que acontece com a limpeza dos sentimentos negativos que aquela situação me traz? Além de eu estar colocando o sentimento positivo contrário da situação negativa, que já ajuda, quando eu faço a limpeza dos sentimentos, quando eu identifico os sentimentos negativos que aquela situação está me trazendo, olho para eles e libero, eu estou tirando aquela influência invisível, inconsciente, que fez o problema acontecer, que cocriou. Então acelera muito o processo de cocriação, entende? Porque se o problema está acontecendo, já existiu e existe uma força ali invisível alimentando aquilo. Então o que eu fiz? Eu comecei a botar uma energia contrária àquilo e comecei a limpar, a tirar a energia negativa que cocriou e sustentou até então o problema. Por isso que dá certo. E dá certo para qualquer coisa. Dá certo para qualquer coisa. E como eu já falei, tem um monte de gente usando para várias coisas, assim como eu já usei para várias coisas. Mas eu escolhi trabalhar, eu escolhi vir aqui na internet falar sobre um assunto tão sério que é transtorno mental, porque eu fiz isso com transtorno mental. Porque até quem ensina cocriação de dinheiro para outras coisas, tem gente aí gigante na internet que ensina isso. Eu já ouvi de muitas pessoas, as pessoas falando assim, dá para curar, dá para se curar de doença. Muita gente defende que dá para curar, por exemplo, o filho, né? Até enquanto o filho é pequeno, a mãe e o pai, eles conseguem cocriar a cura do filho. Mas aí essa coisa de cocriar a cura do outro, o outro como sendo um adulto independente, autônomo, não, as pessoas não falam sobre isso. E quando as pessoas falam em cura de doença, aí tem uma mulher também que é mega poderosa, que ela fala assim, não tô falando de esquizofrenia, doença mental, essas coisas, né, gente? Então, e eu já tinha escutado isso antes. Então, assim, mas claro que, óbvio que funciona. Entendeu? Que foi essa certeza que eu tive quando eu comecei a fazer. E eu escolhi esse tema porque justamente pela gravidade e porque é uma situação que coloca a pessoa que está convivendo numa situação sem saída e de muito sofrimento. E assim, e isso na verdade é a solução, entendeu? A pessoa vai se salvar e vai salvar o outro. E várias vezes eu penso, será que eu falo sobre cocriação de outras coisas, né? Mas porque claro, né, é meio arriscado, eu acho meio arriscado vir falar sobre cocriação de cura de transtorno mental na internet. Mas vamos lá, porque deu certo para mim, é certo que dá certo e vai dar certo para quem fizer. E aí, assim, o lance do transtorno mental, no meu caso, foi uma coisa absurda, uma situação absurda. Ele surtou e não voltou mais ao normal, né? E várias coisas horríveis aconteceram. Então, assim, quem está convivendo com alguém que não seja um caso tão extremo, cara, pode ter certeza que vai funcionar. Certeza. Qualquer caso funciona. Né? O meu, eu acho que foi extremo para eu poder dizer que sim, que funciona. Que se funcionou para mim num caso extremo, eu sozinha, contra tudo e contra todos. Cheia de coisa ruim em volta. Pô, se eu conseguir sair do buraco onde eu me enfiei, qualquer pessoa sai. E é importante saber disso também. A gente chega no fundo, no fundo, no fundo. Então, assim, ou sai ou continua, tá? Ou sai ou continua. Tem gente que tá 5, 10, 15, 20 anos no buraco. E a gente é a nossa vida.
é a vida do outro também. Então, assim, tá ruim, tá no buraco, suba, usa isso para subir, que vai subir, é todo dia um pouquinho, não vai melhorar da noite pro dia, mas tu sabe que cada dia, o próximo dia vai ser melhor que o anterior, cada dia vai ser melhor que o anterior, e é nisso que tem que se agarrar, entendeu? E tem que se agarrar nesse conhecimento físico da situação negativa, de saber o que eu quero viver no meu futuro. E hoje eu fazia tipo aquele negócio de Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje. Então, é só por hoje, entendeu? É só por hoje, eu não vou alimentar a situação negativa que eu já tô. Só por hoje eu não vou sentir sentimento ruim, é só por hoje eu não vou pensar nisso. E só por hoje eu vou sentir só sentimento bom para diminuir isso. E eu passava o dia inteiro no só por hoje. E aí amanhã de manhã a mesma coisa, só por hoje. Só por hoje eu não vou alimentar nada negativo. E isso e isso usa para tudo, para uma doença que a gente mesmo possa ter, né? Eu me curei assim do ciático, que eu falei que eu fiquei toda quase sem andar e fiquei bem mal. Me curei de tudo, na verdade. Depois desse processo, eu fui me olhar no espelho assim, nossa, eu tava me achando horrível. E é incrível como a pele melhora, como tudo melhora. Eu fiz para tudo, né? E aí, para fazer esse processo de descocriação de uma situação ruim para uma cocriação de uma situação boa, positiva, a gente tem que ser um pouquinho egoísta, tem que pensar um pouquinho só na gente. Porque, por exemplo, assim, ó, se eu quisesse cocriar, eu sabia total o que estava acontecendo a nível físico, né? Eu sabia que eu estava vivendo uma coisa muito negativa, e outra coisa, assim, que quanto mais forte eu tô, mais poder de cocriação eu tenho também. Então, como era uma questão de vida, como a vida da pessoa estava em risco, a minha também, eu não tinha opção. Eu tinha que fazer o negócio dar certo. Eu tinha que só alimentar o positivo e não alimentar mais nada de negativo, porque não tinha mais como. Já estava um inferno. E aí, para isso, a gente precisa escolher não olhar para nada negativo, nem o que está acontecendo no nosso entorno, nem o que está acontecendo no mundo, entendeu? No mundo é a mesma coisa. Essa situação toda que está acontecendo, ela recebeu energia negativa suficiente e colapsou a função da onda. Colapsou, agora está acontecendo. E tudo que está errado agora, todas as pessoas que estão nesse momento, o dia tem 24 horas. Tem 24 horas. Tudo que eu emano nessas 24 horas está cocriando o futuro. Tá? Então, se eu, dentro dessas minhas 24 horas, passo meia hora olhando para uma coisa ruim, por exemplo, a política, ou as coisas que estão erradas. Se eu fico meia hora olhando para isso, falando sobre isso, sentindo indignação e raiva sobre isso, eu tô fortalecendo essa onda desse problemão aí que a gente está vivendo hoje. Eu tô fortalecendo essa realidade que já colapsou, que já tem energia suficiente para ela se manter. E todas as pessoas que hoje estão com medo, estão com raiva, estão indignadas aí com tudo que está acontecendo, que sim, é absurdo, mas é justamente se eu quero mudar essa realidade, cara, conhecimento. Tem que ter esse conhecimento. Se eu quero mudar essa realidade, se eu quero que isso tudo que está acontecendo no mundo hoje, essa coisa da pandemia e tal, do vírus, se eu quero que isso acabe, eu preciso parar de alimentar essa situação. E eu preciso começar a alimentar o sentimento da solução. Quem faz isso? Todos os dias eu medito, eu faço uma meditação diariamente, eu acho que já faz 2 meses ou 3 meses. Não, 2 meses. Foi início de abril. Início de abril eu comecei, 2 de abril eu acho. Uma meditação enviando cura
pro planeta, imaginando todas as pessoas felizes e tal, e curadas. Então, isso é fortalecer a solução. Agora, se eu me dou o direito, né, se eu me permito ficar ali, entrar no Facebook, entrar não sei o que, ficar olhando todas as coisas erradas que estão, julgando todo mundo que está fazendo as coisas erradas, julgando tudo essa barbaridade que está acontecendo aí no governo, eu tô enviando energia para continuar isso. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente é contra uma situação negativa, mas a gente alimenta ela Cara, a gente dá vida para aquilo. Toda vez que a gente sente sentimento ruim em relação àquilo, a gente está alimentando. E quando a gente não tem essa consciência, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas a partir do momento que a gente tem a consciência, e é por isso que, meu Deus do céu, eu tenho muita vontade de falar sobre isso. A gente tem a opção, que é a coisa do livre-arbítrio que eu falei no outro vídeo, né? De saber assim, ó, a pessoa tá errando, essa situação já é ruim, beleza, mas qual vai ser a minha influência em relação a isso? Eu vou fazer como essas pessoas estão fazendo errado e vou contribuir negativamente para essa situação, ou eu vou ser diferente? Né? E aí o ser diferente e fazer a coisa que mais... Agir dessa maneira que eu tô falando, agir em termos de vibração, é muito mais eficiente que agir no físico. Então, enquanto um monte de gente está fazendo um monte de coisa errada, se eu quero agir no físico e ficar criticando e tentando mostrar que está errado, eu tô fortalecendo o lado negativo. E se eu paro de agir no físico, se eu simplesmente ignoro aquilo ali, mas eu sei que aquilo ali está acontecendo, então eu vou pensar, mas o que eu posso fazer para mudar essa situação? E eu vou ficar visualizando e imaginando o contrário. Pois se as pessoas não têm consciência e estão saindo para a rua, não adianta nada eu ficar gritando e xingando e postando um monte de coisa negativa. Não adianta. Eu estou fortalecendo o lado negativo. Eu estou olhando para o erro, eu estou olhando para a coisa ruim, eu estou dando foco para aquilo, eu estou dando energia. O que tem que fazer então? Eu tenho que imaginar todas as pessoas com consciência, as pessoas em casa, eu tenho que imaginar o mundo que eu quero ver no futuro. Entende? Porque a gente alimenta o que a gente critica. É fato, a gente alimenta o que a gente critica. E já deu de coisa ruim, minha gente, já deu. As pessoas, todas as pessoas de bem que estão revoltadas com essa situação, que estão, nossa, revoltadas, indignadas, tristes, o mundo, o planeta precisa dessas pessoas, tá? Porque eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão planetária, mas a gente que é do bem, a gente não pode ser marionete das pessoas de mal e cair no jogo delas. Entende? A gente tem que ser superior a isso. Não é na mesma moeda que a gente vai reverter isso tudo. Não é. É na superioridade de sentimentos. E, enfim, mas é só quando entender, a partir do momento assim, é porque eu consigo, eu percebi, eu não via isso, que eu tenho uma facilidade de enxergar o mundo em termos de energia. Mas quando as pessoas forem percebendo como é que as coisas funcionam, as pessoas vão começar a agir diferente e a gente vai começar a ter resultados diferentes. Tá? E é muito importante que a gente comece já. Quer melhorar a tua vida? Quer melhorar a vida? Não pode olhar para o problema. Tá? E talvez as pessoas que não entendem isso pode dizer que como é que é? Alienação, qualquer coisa assim desse tipo. Mas não é. Entendeu? Não é. É um pensamento, é um método. Isso é um método. É uma estratégia para cocriar felicidade. É uma estratégia.
Do mesmo jeito que eu falei que eu não explicava para ninguém quando eu comecei a fazer isso, porque eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo, não importa o que os outros achem, não importa, importa é o resultado que isso vai me trazer. É isso que importa. Porque depois que o resultado está pronto, ninguém pode falar contra. Ninguém pode falar. É isso, entendeu? Então, assim, não escutem. Não, se as pessoas não. Quem não entende isso pode ser contra e não tem problema nenhum. Tá tudo certo, tá tudo certo. A pessoa tem direito de ser contra. Mas você sabe o resultado que você quer, né? Tu sabe o quanto, há quantos anos tu não tá tendo a vida que tu quer. Há quanto tempo tu tá na força. Só a gente sabe disso. E eu descobri o porquê. Eu não, né? Assim, muita gente já sabe disso, óbvio. Eu digo que eu descobri na prática porque eu fiz todo o processo. E hoje eu posso falar com toda a certeza do mundo, que é a gente e que quanto mais a gente vê as coisas ruins como externas e mais quanto mais a gente aponta o dedo para aquilo, mais o negócio continua e cresce e mais a gente vai sofrer. Então, falando do olhar do observador e do colapso da função de onda, é isso. Tudo que eu olho, eu estou colocando energia. E se eu estou colocando energia, eu estou dando vida para aquilo ali. Se aquilo já existe, eu estou continuando. E se aquilo não existe, eu estou fazendo o que é preciso para que aquilo passe a existir. Isso acontece para qualquer situação, negativa ou positiva, né? Então, cada dia a gente tem que prestar atenção para onde a gente está olhando. Tá? Por que eu estou dando foco? Se eu passo 1 hora do meu dia dando foco para coisa ruim, é aquilo que eu vou ter mais no futuro. Se é a nível pessoal, se é dentro da minha vida, eu vou colher mais daquilo. Se é a nível mundial, eu tô cocriando isso para o mundo. Olha a responsabilidade que a gente tem com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Tá? O que cria a realidade é pensamento e sentimento. Tá? O que cria a realidade é pensamento e sentimento. O pensamento e o sentimento de hoje cria a realidade de amanhã. Que realidade você quer viver amanhã? Enfim, então sejamos responsáveis pelo mundo que a gente quer criar, pela vida que a gente quer ter. Sejamos responsáveis com a gente e com o todo. Isso que eu tô falando se resume a orar e vigiar. Orar, que vem a ser rezar ou meditar, que é esse momento que eu silencio, olho para dentro e digo: ah, vocês estão aí, todos vocês, sentimentos ruins, padrãozinho negativo, pois eu libero. E o vigiar é vigiar todo o tempo, pensamento e o sentimento, para até mudar a realidade. Não vai ser para sempre, tá? Isso é só um processinho. Quanto mais fizer, mais rápido ele acaba. E depois a vida vai se encaixar, toda a sua vida vai se encaixar, vai estar tudo como você quer e daí não precisa mais fazer força para nada, só responder à realidade e ser feliz. Beijo!